Bem-vindos ao Pod Viva, o nosso podcast do YouTube. Aqui, como vocês sabem, nós abordamos diferentes temas voltados à saúde e ao bem-estar. Eu sou Paula Rios, meu convidado de hoje é o Dr. Vitor Pasqualin, um renomado médico urologista. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Hoje nós vamos abordar algo que eu creio que seja pouco falado na mídia, pouco abordado, nesse meio da comunicação, que é o câncer de pênis. Qual a sua visão geral sobre o diagnóstico de câncer de pênis e quais os principais fatores de risco? O câncer de pênis representa o 0,5% dos tumores que acomete um homem. Porém, o Brasil está entre os 5 países com mais câncer de pênis no mundo, né? Juntamente com a Índia, com o Egito, Uganda e Quênia, formam os 5 países com mais número de câncer de pênis no mundo. E aqui no Brasil, a principal região acometida é o Norte e Nordeste. O câncer de pênis tem uma relação completa e direta com a higiene. Então, quanto pior a higiene do pênis, maior a chance de ser acometido pelo câncer de pênis. Como pode ser identificado precocemente o câncer de pênis? O câncer de pênis tem que ser sempre suspeitado aquele paciente que tem uma lesão no pênis, uma ferida, uma mancha, que já usou vários tipos de tratamento e nunca cicatriza. Então, esse paciente precisa ser encaminhado ao urologista, e o urologista precisa fazer essa suspeita de um câncer de pênis, e muitas vezes a gente vai fazer o diagnóstico através da biópsia dessa lesão, aquela lesão que já usou vários tipos de pomada, de comprimido e nunca cicatriza. Tem uma medida assim, de precaução? A grande medida de precaução para evitar o câncer de pênis é bem simples, que é a questão de lavar o pênis, né? A lavagem, a higiene é muito importante. Então, para aqueles pacientes que realizam a higiene frequentemente, a chance de ter câncer de pênis é muito baixa. Uma patologia que favorece o câncer de pênis é a presença da fimose, que é a dificuldade de expor a glândula, a dificuldade de fazer uma boa higiene. E se essa dificuldade estiver associada à presença do vírus HPV, aumenta ainda mais a chance desse paciente ser acometido pelo câncer de pênis. O Ministério da Saúde já dispõe a vacina para pacientes de 9 a 13 anos de idade, justamente nessa época antes do início da relação sexual, que é para prevenir tanto os meninos quanto as meninas de serem acometidos pelo vírus HPV. Se uma vez já foi acometido, de qualquer forma também tem a vacina que diminui a chance de recidiva, né? Mas se o homem tem o HPV e ele mantém uma boa higiene da genitália, a chance de ser acometido pelo câncer de pênis é muito baixa. Então o SUS mesmo ele fornece esse tipo de vacina? O SUS fornece de fácil acesso nessa idade de 9 a 13 anos de idade. E quais são as opções de tratamento voltadas para o câncer de pênis? Uma vez feito o diagnóstico, o tipo de tratamento vai depender muito do estádio da doença, né? Quando a doença é precoce, apenas a remoção da lesão pode já ser um tratamento já resolutivo, mas muitas vezes o paciente tem que ser submetido a que a gente chama de penectomia, que é a retirada de uma parte do pênis. Pode ser uma penectomia parcial ou uma penectomia total, retirar completamente o pênis do paciente para que possa ser tratado esse câncer de pênis. Isso acaba mexendo também com o psicológico, né? O homem tem aquela coisa da masculinidade. Exatamente. É uma cirurgia mutilante, né? Que você retira o pênis do paciente, que tem um efeito psicológico devastador. Muitos pacientes se negam a fazer a cirurgia pelo fato de ter que remover todo o pênis. Mas esse é o tratamento, a grande maioria das vezes é um tratamento definitivo. Mas se essa doença já tiver acometido os gânglios, a sua penectomia já não é suficiente. E quais são os maiores desafios enfrentados pelo paciente após o diagnóstico? O grande desafio é até mesmo antes do diagnóstico, esse paciente ter acesso ao urologista, ter acesso a um serviço de saúde para que ele possa ser submetido a uma biópsia, para que ele possa ter o diagnóstico de câncer de pênis. A grande dificuldade é esse paciente chegar até um médico urologista capacitado para poder fazer esse diagnóstico. Eu comecei falando que pouco se ouve falar, né, da questão do câncer de pênis. Você ouve falar de vários tipos de câncer, mas o de pênis ainda é bem restrito. Como a mídia pode desempenhar esse papel para esclarecer, para fazer uma campanha, como se faz com o câncer de mama, com o câncer de útero? Exatamente, isso daí é uma excelente atitude. Do mesmo jeito que a gente tem o Novembro Azul, né? Até cabe até mesmo a sociedade criar um mês direcionado ao câncer de pênis. Porque a mídia fala-se muito do câncer de próstata, mas não fala do de pênis. E muitas pessoas nem sabem que existe esse tipo de câncer. Exato. E por conta dessas campanhas, o mês de novembro, nós urologistas atendemos bastante pacientes por conta da campanha. Então, vários homens se conscientizam
da necessidade de fazer sua avaliação de próstata por conta da campanha. Se houvesse uma campanha forte em relação ao câncer de pênis, certamente aquele paciente que tem aquela ferida, que nunca cicatriza, que já foi em vários médicos e já usou vários tipos de medicamentos, seria um paciente que poderia fazer o diagnóstico precoce e muitas vezes evitar até mesmo a amputação do pênis. Existe muita barreira assim, do homem procurar um médico para ver o que realmente está acontecendo com ele. Só vai mesmo no último caso. É comum isso acontecer? Exatamente. E muito comum, e mais comum ainda, quando essa lesão é no pênis. Então, ele esconde da parceira, ele esconde dos filhos, que tem essa lesão, essa úlcera no pênis, essa ferida que nunca cicatriza. Então, ele tenta usar vários tipos de medicamentos, artifícios para tentar curar aquela lesão. E aquela lesão só vai piorando, e muitas vezes ele vai comentar com a família quando a situação já está bem avançada. Então, ele só procura mesmo um especialista quando não tem mais jeito, já praticamente tá no estágio final. Não tem mais a chance de curar. Existe algum tratamento assim de químio, rádio, como os outros tipos de câncer ou não? Dependendo do estadio da doença, né? Doenças já estão bem avançadas, acometendo gânglios, então a gente tem tratamento só dependendo do estádio da doença. Além do tratamento médico, quais são os recursos disponíveis de apoio que o Brasil ele dispõe? Olha, a grande arma que nós temos para o câncer de pênis, e como eu já falei no início da nossa conversa, acomete principalmente o Norte e Nordeste, é a questão da educação, né? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela desempenha uma campanha bacana, tentando explicar e conscientizar a população masculina que apenas o sabonete e água você evita o câncer de pênis. Então é só lavar o pênis. Se você tem alguma dificuldade de expor a glândula, de fazer uma boa higiene do seu pênis, procure um serviço de saúde para ver a necessidade de fazer uma cirurgia para que você possa fazer uma higiene decente do pênis. A higiene é coisa básica, evita vários tipos de doença, inclusive o câncer de pênis. E quais são as áreas de pesquisa do câncer de pênis que estão mais recebendo atenção atualmente? Quando essa doença já está no estádio avançado, quando ela já acomete os gânglios, principalmente os gânglios da região inguinal. Então, vários estudos estão sendo feitos com o objetivo de mutilar o mínimo possível esse paciente. Hoje no Brasil, quais as regiões que mais acometem a doença? Olha, nos últimos 5 anos, nós tivemos no Brasil 10 mil casos de câncer de pênis, né? Então, é um caso alarmante, um grande número de pacientes, e os principais pacientes estão nas regiões Norte e Nordeste. Então, a questão das condições socioeconômicas tem total interferência na quantidade de pacientes com câncer de pênis. A questão da educação, a questão do acesso à informação, a questão do acesso à higiene. Então, a única arma que nós temos para evitar o câncer de pênis é muito mais simples do que a vacina contra o HPV, é a questão da higiene, né? Então, a população precisa ter acesso à higiene, ter acesso a um sabonete e uma água para lavar o pênis. Isso daí evita realmente o câncer de pênis. Uma medida tão simples, mas realmente salvadora. É uma medida que evita o câncer de pênis. E você, homem, que tem aquela lesão do pênis, que não cicatriza, que já usou vários tipos de medicamentos, já usou vários tipos de pomada, e a doença, a úlcera, a ferida só está aumentando, você já passou da hora de procurar um urologista para poder fazer uma avaliação correta. O importante é não ter vergonha, procurar um especialista o quanto antes, para que seja diagnosticado rápido e o tratamento ele seja feito de forma correta. Com toda certeza. Assim como todas as doenças, o diagnóstico precoce aumenta muito a sua chance de cura e a sobrevida. O câncer de pênis, ele tem alguma relação com outras doenças? O câncer de pênis tem uma relação direta com a presença do vírus HPV, que também é uma doença uma infecção sexualmente transmissível. Então, aquele homem que já tem uma dificuldade de fazer uma higiene e ainda já está acometido pelo vírus HPV, esse homem tem maior chance ainda de desenvolver um câncer de pênis. Então, tão importante quanto a prevenção do HPV é a realização da higiene decente diariamente do órgão genital. E os papais e as mamães, né, que estão nos assistindo, podem estar levando seus filhos ao posto de saúde, os adolescentes, já para poder fazer essa prevenção de agora, né, não esperar. Na vida adulta, com certeza. É importante verificar se o seu filho adolescente, se ele consegue realmente fazer uma boa higiene. Muitas vezes ele tem uma fimose e dificulta fazer uma boa exposição da glândula com uma boa higiene. Então isso é importante. A higiene é algo básico que você evita vários tipos de doença. Por aqui ficamos com mais um episódio do Pode Viva. Quero agradecer ao Dr. Vitor. O senhor tem algo mais a acrescentar? Eu agradeço pelo convite. Foi muito interessante o nosso bate-papo, falar de um assunto
pouco falado, mas muito importante, que é o câncer de pênis. E me coloco aqui à disposição também para outros momentos a gente poder conversar sobre outro assunto que foi de interesse da população. Você que assistiu o nosso Pode Viva, compartilha, curte, se inscreve no nosso canal e até a próxima.